Olá! Está começando o seu programa Doutor Sabe Tudo, aqui pelo seu canal Noticioso. Hoje o meu Doutor Sabe Tudo, ele é empresário, ele é maratonista, ele é posso chamar de músico também, porque ele diz que toca também. O cara faz de tudo um pouco, né? E nós vamos conversar hoje então com o Marcelo Ferreira Ramos. Um prazer, Marcelo. Prazer é todo Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Marcelo, falar em Marcelo Ferreira Ramos, você não é cruzeirense, não? Não. Não? Eu herdei como time de futebol o Vasco da Gama. Oh, é? Mas você é mineiro. Eu sou goiano. Ah, goiano. Vim pra cá muito cedo, com 2 anos de idade, então eu digo que eu sou naturalizado mineiro. Mas cresci vendo meu pai escutar rádio, escutar o jogo do Vasco no rádio. Logo do Vasco. Logo do Vasco, infelizmente. O futebol é uma coisa que eu até acompanho para fazer companhia para ele, mas não é algo assim que eu coloco meu foco, não. É, né? Não. Eu perguntei isso, porque não sei se você sabe, né? O Cruzeiro teve um jogador, um atacante, Marcelo Ramos. Aí, quando eu estava lendo o seu nome, Marcelo Ferreira Ramos, falei, ele deve ser cruzeirense, porque o pai dele deve ter colocado esse Ramos aí por causa do Marcelo Ramos. Mas Ramos é sobrenome, normalmente vem de família mesmo. Eu acredito que eu tenho uma idade aproximada, então foi uma coincidência mesmo com o Marcelo Ramos. Mas aí, ô Marcelo, você, inicialmente, o seu curso assim, ginasial, aquela parte de formação inicial sua, foi aonde? Então, até tem uma história interessante nisso aí. Eu estudei na escola pública até a 4ª série e por um conselho da minha professora para minha mãe, ela me colocou na escola particular. Estudei no Frei Orlando, 5ª e 6ª série. Depois eu fui para escola pública de novo. Foi o Colégio Pedro II. Sei. E nessa ocasião minha mãe me colocou num cursinho porque ela queria que eu fizesse colégio técnico. Eu nem sabia. Lá na Pampulha, minha mãe decidiu sozinha lá e eu nem sabia exatamente o que ela queria para o meu futuro, mas sou muito grato a ela. Nessa época começou a maratona. Eu morava no bairro Nacional, pegava o ônibus 6 horas da manhã, lá no bairro Nacional, descia 7 horas na Rua da Bahia, andava a pé até o Santa Efigênia, estudava, saía de lá, ia na casa de um primo meu, na Avenida Paraná, no centro, depois ia a pé até o Floresta, fazia esse cursinho, voltava pro centro, pegava o ônibus, chegava em casa quase 9 horas da noite. E isso culminou eu passando no Colégio Técnico da UFMG, onde eu formei em eletrônica. Foi a minha primeira formação técnica. Nessa época, faculdade não era fácil, não. É verdade. Faculdade era bem difícil. Faculdade pública, então, você tinha pouquíssimas opções. E o curso que eu queria fazer, que era engenharia elétrica ou eletrônica, voltado nessa área, durante o dia só tinha em São Paulo. Sei. Então eu tinha que decidir, ou eu trabalhava ou eu estudava, né? Aqui tinha esse curso, mas era de dia, desculpa. Então eu só poderia trabalhar e estudar se eu fosse para outra cidade. Eu decidi ficar trabalhando. Aí a faculdade fui fazer depois, em 2002, que eu fui fazer faculdade. Isso era 94. Então eu posterguei isso uns 8 anos, né? E esse curso que você fez na faculdade foi? Eu fiz um curso de gestão em representações comerciais na faculdade. Mas isso aí foi influência ou você mesmo falou, não, eu quero fazer esse curso? Não, foi uma necessidade até, né? Porque eu montei uma empresa com 20 anos. Na época a maioridade era 21, minha mãe teve que assinar o contrato social para mim. E a cada dia a empresa foi crescendo, eu sentia a necessidade de estudar mais para gerenciar melhor. Então eu acabei fazendo esse curso, que na época tinha tudo a ver com o que a gente fazia. Depois eu fiz uma especialização em engenharia hospitalar, que era a área que a gente mexia com equipamentos médicos. E sempre, todo ano eu gosto de pelo menos um curso rápido, um curso
em alguma área está fazendo, por exemplo, liderança, negociação. Eu vi que você falou isso, eu ia até te perguntar, né? Uma coisa muito legal, né? Você está sempre querendo se atualizar. Sim. Né? Então, você já colocou isso na sua mente, né? Todo ano eu faço, nem que seja um curso, pelo menos. Esse é o mínimo, né? Com certeza deve fazer até mais. Eu aprendi um negócio até num desses cursos que fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu separo a minha vida em quatro esferas, vamos dizer assim. A profissional, a familiar, a pessoal e a social, né? Sociedade. Eu coloco uma meta em cada uma e procuro fazer uma coisa em cada uma dessas áreas. Porque eu entendo que para você ser uma pessoa realizada, você tem que ser realizado em todos os ambientes que você permeia. Não adianta você ser muito feliz no seu casamento, mas ficar insatisfeito no seu trabalho. Sim. Não adianta você ser um excelente profissional, mas você não consegue relacionar com seus filhos, por exemplo. Então eu procuro fazer projetos nessas 4 áreas e divido o meu tempo para essas 4 áreas. E desde que eu tenho feito isso, a minha vida... Você conseguiu normalizar. Tem uma vida gostosa. Uma vida gostosa. Sempre muito... Hoje em dia a gente tem que produzir muito, né? Quem escolheu morar na cidade, principalmente na metrópole, sempre tem uma vida muito atribulada. Sim. Mas é uma vida que me dá satisfação. Que bom. Falar nisso, já que você falou de família, você é casado e tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. Já vai dar trabalho pra frente aí? Vai. Filha é complicado, né? A gente fala, eu tenho 2 filhas, o cara, nossa, já coça a cabeça assim, né? Vai me dar trabalho. Tem uma que está com 14 anos. Opa! E uma que está com 7. E eu acho que vai dar trabalho. Puxaram a mãe? Felizmente, né? Então são bonitas, né? São bonitas como a mãe. Desculpa as brincadeiras aí, eu não gosto de falar assim, não gosto de ser tão direto, não, mas eu imaginei, deve ser bonita que tem uma mãe, né? Felizmente. Pro bem delas, puxou a mãe. Mas essa de 14 já está no primeiro ano já, né? Ela está no último ano do ensino fundamental, né? Ensino fundamental, Porque hoje mudou esses nomes, a gente esquece tudo. E essa idade de 14 anos é uma idade difícil pro pai, rapaz. Porque quase todo fim de semana tem uma festa de 15 anos pra ir. Tem que levar, tem que buscar. E se ficar lá, ela vai chamar você de careta, meu pai vai ficar aqui. Eu pergunto pra ela assim, eu não posso ir na festa? Não, pai. É só me levar. Só passa na porta e olha lá. Agora você me falou outra coisa que eu achei muito interessante. Você falou que você divide a sua vida aí em 4, vamos dizer assim, né? Durante o ano seu, né? Vamos dizer, em 4 fases. É como se fosse dividir em 4 trimestres, né? Em 4 trimestres. É como se mais fosse ou menos isso. isso. Lógico que você não vai dividir a sua família, não. Então, primeiro semestre só você, depois não é separado assim, mas é como se fosse, né? Você vai ter... e talvez a parte mais importante disso foi que quando eu comecei a fazer isso, eu separei um tempo para mim. Porque muitas vezes você começa a se anular para conseguir alcançar os objetivos profissionais. Por exemplo, eu conheço gente que trabalha e se dedica só ao trabalho. Só ao trabalho. E aí a família reclama, né? A sociedade então praticamente não participa. Então a partir do momento que eu comecei a fazer isso, nossa, eu fiquei muito satisfeito. E os cursos sempre entram nessa parte de realização pessoal, né? Eu quero aprender isso, ou um instrumento novo, né? Ou uma língua nova, ou um assunto que me interessa. E com isso, você sempre olha no espelho e fala assim, nossa, eu estou melhorando, né? Eu era bobo. Né? Então, o dia que você olhar no espelho e falar assim, eu sou o cara, é um mau sinal, porque é sinal que você não está evoluindo. É né? verdade. Então, essa parte é boa, porque tem uma parte que é dedicada para mim, é onde que eu corro, que eu separo o meu tempo. Tem a parte da família, que às vezes é um projeto, por exemplo, eu gosto de fazer alguma coisinha com as minhas meninas, sair com a família, num restaurante, numa coisa. Então a gente coloca uma rotina ali de tempo para elas. E lógico, sempre tem algum projeto maior envolvido. Um projeto social que eu gosto de, por exemplo,
Eventualmente eu faço visitas ao asilo, toco lá com as velhinhas. Legal. A gente aprende bastante com elas. É uma coisa que dá uma satisfação quando você volta para casa. Às vezes chega no dia da visita, você está bastante cansado, atarefado, tudo que você queria era um sofá. Mas você vai, na hora que você volta, te dá uma satisfação que o sofá não ia te dar. Exatamente, né? Feliz. E profissionalmente, então, nem se fala. Profissionalmente, tem as metas que a própria empresa estabelece, né? Como eu sou dono da empresa, então a gente tem metas fortes. E eu tenho metas que eu coloco pessoais minhas na empresa. E eu estimulo todo mundo a fazer isso também, porque é até para a pessoa se nortear, né? Sim. Tem pessoa que ela trabalha, fica esperando uma promoção, mas nunca sabe se está perto, se está longe. Quando a pessoa estabelece uma meta, ela consegue medir isso. Com certeza. E voltando aqui, você me falou aí duas coisas que eu vou te perguntar. Uma delas é seus instrumentos musicais. Você é o que? Você é violão, com certeza? Então, teclado? Eu toco violão, toco teclado, já fiz aula de bateria, não vou falar que eu toco bateria. Viola de 12 cordas, eu gosto também. Mas isso tudo aí foi no curso mesmo ou você aprendeu tocando por ouvido? Não, música eu devo ter alguma inclinação musical, mas não forte. Meu pai tentou me ensinar várias vezes quando criança, só que meu pai é canhoto. Ele não vira as cordas, toca de cabeça para baixo. Sei. Então é uma coisa bem estranha. É doido, hein? Ele faz uma posição. Nossa. Pra gente fazer tem que ser de cabeça para baixo. Né? Então eu não consegui aprender. Mas então eu entrei na aula, fiz 4 anos de aula de violão, aprendi. Depois tentei aprender piano sozinho, fui até um ponto, não consegui evoluir, entrei na aula, na Som Maior. Aliás, gratidão o Wanner, que me ensinou lá. E fiz aula de bateria lá com eles também. E viola eu aprendi com meu pai mesmo. Depois que eu já sabia violão, aprendi a tocar viola com ele. Legal. E a música, ela está sempre presente na minha vida. Mas para eu aprender, tive que esforçar muito. Foram muitas horas de dedicação. Diferente dos meus amigos, por exemplo. Tive um amigo que pegou o violão, colocou no colo e começou a tocar. Né? Eu não, eu tive que... Eu te perguntei isso porque eu sempre tive tendência também a tocar alguma coisa. Eu pego o violão, eu comecei a pegar o cavaquinho do meu pai tinha um cavaquinho, e na perna da minha casa o pessoal fazia serenata. E eu, menina, devia ter o quê? 9 anos, 10 anos. Eu pegava o cavaquinho do meu pai e ia pro meio lá dos caras, e os caras tocando, os caras, ô menino, peraí, para. Eles mandando parar e eu querendo tocar, né? Acabou que mais pra frente minha mãe me deu um violão médio, vamos dizer assim, né? Porque eu era muito novo ainda. E dali eu comecei a pegar violão, pegar algumas notas, eu via os caras tocar. E hoje, assim, eu arranho. Mas eu não consigo, por mais que eu queira aprender por nota, eu tento, começo a mexer com a nota, falar, não, isso tem... Não, deixa eu tocar aqui do meu jeito. Os caras, mas você sabe tocar? Não precisa, não, então, deixa eu tocar do meu jeito aqui, né? Realmente, mas tem que ter persistência, senão você não chega lá, né? Então, isso foi até uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e ficou uma lição que talvez eu quero compartilhar, que talvez sirva para alguém aí. Quando eu entrei para o colégio técnico, tinha um professor lá, gratidão a ele também, o professor Ataíde. Ele era professor de handball, ele inclusive treinou a seleção feminina mineira de handball. Talvez tenha outros feitos aí. Ataíde é um de óculos, ele tinha um óculos. O grisalho, cabelo grisalho. Acho que eu sei quem é. Então, ele era famoso, é ainda famoso aí no handball. E eu entrei para a seleção do time, né, do colégio, comecei a treinar. No handball, os 3 melhores eles ficam na armação, ficam centrais ali. E eu era um dos 3 armadores, talvez pelo porte físico, eu tinha coordenação boa. Só que a UFMG naquele ano entrou de greve e ficou 4 meses de greve. E o Ataíde virou para nós e falou assim: a escola está de greve, mas eu não. Vocês podem comparecer aqui 2 vezes por semana para treinar. Só que eu morava no bairro Nacional, cara. Para chegar na escola eram 3 ônibus no colégio técnico. Aí eu fui as 2 primeiras semanas e depois parei. Quando eu voltei lá,
eu não conseguia acompanhar a turma mais. Mas eu estava anos-luz de distância, né? O Ataíde, muito bom, ele não me tirou do time, deixou eu continuar treinando. Mas eu simplesmente estava anos-luz deles, porque o treinamento, a dedicação diária deles ali fez toda a diferença. Isso faz a diferença na vida, em tudo que você vai fazer. Você não precisa ter o dom, você precisa ter disciplina, compromisso. Disciplina. Treinar ali. Você chega lá. Mas falando em relação à persistência, essas coisas todas, como que começou esse negócio de correr, rapaz? Fazer maratona? Eu corro, de vez em quando, assim, uns 2 km, 3 km, mas fazer maratona? Por quê? Então, essa história é interessante também. Faz muitos anos que eu levo meu pai para fazer os acompanhamentos médicos, né? E um médico que é da confiança dele, é lá em Ribeirão das Neves. Então eu marcava lá os check-ups dele de 6 meses, ia levar. E ele ficava muito incomodado, porque ele conhece minha rotina, sabe que eu sou bastante ocupado. Então ele falava assim, olha, eu tô te atrapalhando e tal. Aí eu inventei uma estratégia, eu marquei o meu check-up junto com o dele e falava assim, pai, eu tô indo fazer meu check-up, você quer ir comigo? Aí ele foi. E no meu primeiro check-up eu fiquei envergonhado, porque apesar da diferença de idade, eu estava muito pior que meu pai. Eu estava obeso, né? Estava acima do peso, estava com os índices de saúde todos ruins. Olha só. E o médico, Dr. Francisco, ele me recomendou caminhada, 3 horas por semana. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esportes. Já nadei, já joguei handebol, já joguei futebol de salão, futebol de campo, já joguei tênis. Então, eu fiquei pensando comigo, esse negócio de caminhada, nossa, eu estava com 38 anos, não vai dar certo. Então, eu baixei um aplicativo e comecei a correr naquele ano mesmo, foi dezembro de 2015. O resultado é que 2 meses depois, correndo acima do peso, sem instrução, eu lesionei. Aí fui fazer fisioterapia, acabei entrando para uma assessoria de corrida e estou até hoje na assessoria. E o meu objetivo inicialmente era dar a volta na Lagoa. A corrida ela é viciante, ela te dá muitos benefícios, né? Ela te dá um benefício físico, a saúde melhora bastante, mentalmente você consegue descarregar ali aquele estresse do dia a dia, talvez até espiritual, o tempo que você passa ali com você mesmo, desfrutando da natureza, é uma coisa muito interessante. Então eu que criticava muitos corredores, eu passava, via as pessoas correndo, falava, que graça tem aquilo, não achava graça. Viciei na corrida e hoje é uma das coisas que eu faço questão de fazer. Eu corro 4 vezes por semana. Dei a volta na Pampulha em 2016, depois fui para as provas maiores, meia maratona, fiz a maratona de Porto Alegre em 2017, fiz a maratona do Rio em 2018. Olha. Esse ano não teve como fazer nenhuma maratona por causa do trabalho, então está bem apertado. Mas ano que vem com certeza vai vir coisa nova aí. Beleza. Qualquer dia eu te ver aí na frente lá, pô. Chegando em primeiro lugar, Não, muito. Aí eu vou chegar e dizer assim, rapaz, eu já entrevistei ele ali, olha lá, ó. Lembra de mim, fala, olá, William. A corrida, para você chegar, pegar um pódio, tá entre os melhores colocados ali, você precisa de uma renúncia muito grande. O que eu estou querendo te dizer? Para eu cumprir aquelas 4 esferas que eu te falei, eu não poderia fazer essa opção de querer chegar na frente. Com certeza. Tem que ser muita dedicação, muita coisa. Eu admiro muitas pessoas que chegam na frente ali, porque eu sei que eles renunciam muito. Uma pessoa para correr 20 quilômetros aí, chegar na frente, ele tem que treinar 180 quilômetros por semana. Então é uma dedicação muito grande. Louco, né? Fora as atividades paralelas, que ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que fazer um treinamento regenerativo, talvez nadar, alguma coisa assim do tipo. Vai ter que fazer musculação, vai ter que fazer acompanhamento com o nutricionista. Aí ele consegue chegar na frente ali. Aí vai. Ou então ele tem o dom, né? Tem umas pessoas que têm o dom. Tem o Farnese, que é um cara muito, muito bom, o melhor
ultramaratonista sul-americano. A primeira vez que ele foi correr já fez 5 km com 17 minutos. Tá ele nunca tinha corrido na vida. Meu Deus. Eu acho que é 17, não sei se eu estou aumentando o tempo dele aí, mas ele tem um dom. Então como eu não tenho dom, eu tenho que esforçar muito. Ô Marcelo, agora eu quero saber de você o seguinte: você mexe com tratamento de água. Tratamento de água. E primeiramente, eu quero saber mais dessa empresa sua e tudo mais, mas o que aconteceu? Eu falei assim, vou mexer com tratamento de água. Onde que apareceu essa ideia? Como que foi? Fazendo tudo isso? Um resumo dessa trajetória profissional, eu fiz estágio numa empresa pública, Telemig, aí dedicava bastante porque eu queria ser efetivado. Só lá na frente eu descobri que não era efetivado, que era através de concurso público. Então a escola arrumou para mim um outro estágio numa empresa da área médico-hospitalar e eu comecei a trabalhar com equipamentos médicos. Isso era 94. Depois saí dessa empresa, fui trabalhar num hospital e desse hospital eu fundei a minha própria empresa em agosto de 96. E naquela época teve uma decisão interessante. A gente olhava para as empresas no mercado assim, só tinha empresas grandes e a gente com cara de menino, né? Então a gente parava e pensava assim, eu, Eduardo Vong, que fundou comigo, Marcelo Mendes, a gente falava assim, como que a gente vai conseguir convencer um diretor de hospital a entregar, a confiar a gente a manutenção dos equipamentos? Então a gente sempre usou uma estratégia muito boa, aplicou um negócio que lá na frente eu vim descobrir que chamava linha da visibilidade, que gerava credibilidade, gerava confiança. A gente dava alguns relatórios que geravam uma tangibilidade no serviço. Com isso a gente foi indicado para uma multinacional bem forte, Fresenius Medical Care, que é como se fosse a Coca-Cola dos refrigerantes, para a hemodiálise. E olha para você ver que interessante, nós assinamos com a Fresenius em maio de 98. Em junho de 98, na época o ministro da Saúde, Adib Jatene, publicou uma portaria regulamentando a hemodiálise. Eu tinha sido contratado pela Fresenius para trabalhar na grande BH. 2 anos depois eu estava atendendo 8 estados para eles. Nossa. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Minas, Espírito Santo, sul da Bahia. Olha. E crescemos bastante. Durante 19 anos nós ficamos trabalhando com essa empresa, até que eles compraram nosso portfólio. Foram muito bacanas, eles podiam simplesmente tirar a gente do negócio, mas eles resolveram fazer de uma forma que foi muito boa para nós. E nessa época eu tive que tomar a decisão, o que eu vou fazer? Avaliei franquia de chocolate, avaliei franquia de festa, mas sabe quando você não combina com o negócio, você não sente aquele prazer? Então eu queria continuar na área. Tem muito que pode ser feito pelos pacientes renais, são mais de 20 mil pacientes renais. Então eu comecei a mexer com tratamento de água. E interessante que o foco, obviamente, era continuar mexendo com hemodiálise, mas hoje a gente acaba fazendo muito mais. A gente, por exemplo, trata água para condomínio, trata água para indústria, trata água para uma infinidade de aplicações que eu nem imaginava no começo. Mas esse ramo do tratamento de água é muito grande. E foi assim, comecei recente, em 2017, a mexer com isso. E estou me sentindo desafiado, uma coisa que já tinha perdido mexendo com hemodiálise. Estou muito satisfeito, entusiasmado até. E a sua empresa, o nome dela? Chama Attendance. Attendance? Attendance. 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 Ah, tá. Ele remete a um atendimento imediato, né? É usado também quando você vai responde a um chamado, a uma palestra, alguma coisa assim, a uma aula. Mas quando a gente idealizou esse nome, a gente já estrategicamente queria oferecer algo mais, que era um atendimento rápido, um atendimento diferenciado. Sim. Então a gente remeteu a esse nome. Uma coisa que dá para fazer uma analogia é você lembrar de aeromoça. O nome em inglês é Attendant Fly. Né? Tá. Então a cortesia com que elas atendem os clientes. Então é mais ou menos disso que a gente buscou esse nome. Foi em cima remetendo disso. ao atendimento. Legal. Exatamente. Que bom. E assim, como é que o pessoal, por exemplo,
necessitando desse trabalho, como é que busca? São empresas que te buscam ou pessoas físicas mesmo? Como é que seria isso? Só condomínios, né? A gente começou trabalhando com hemodiálise, que é altamente regulamentado, então todo centro de hemodiálise ele precisa de observar uma série de normas para cuidar da água. Então a gente começou oferecendo esse serviço para essas empresas. E com isso a gente já tinha todas as soluções na mão para fazer outras coisas mais simples, né? Que o requerimento, o padrão de água para hemodiálise, ele é um padrão bem alto, vamos dizer assim. Então, para você ter ideia, você pega a água potável e monta uma sala grande de tratamento de água para você deixar essa água apta para hemodiálise. Hemodiálise, né? Isso. Então a gente começou a trabalhar, por exemplo, tratamento de água para poço artesiano, trabalhar com tratamento de água, reaproveitamento de água, águas cinzas, trabalhar com melhorar a água potável ou trabalhar com água para torre de resfriamento. Então, diversas aplicações, e a gente não sentiu nenhuma dificuldade, uma vez que a gente já tinha esse padrão alto para hemodiálise. Que legal. Então, tá crescendo bastante. Que bom, que bom. Falar agora nisso aí, para a gente encerrar. Você me falou, quer dizer, eu te perguntei, você me falou que tinha, mas não me contou os seus casos, algum caso engraçado. Você falou, eu tenho vários, né? Mas o que você tem dentro do tratamento de água, não, né? A gente tem muitos casos nessas viagens que a gente fez aí, mas eu acho que o caso mais engraçado que eu tenho foi na época de adolescente ainda. Pra você ter ideia, naquela época tinham lançado videocassete 7 cabeças. 7 cabeças. Uma coisa assim. Falando isso, eu me sinto até meio velho. Eu aluguei uns filmes do Van Damme, Jean-Claude Van Damme, gostava de arte marcial, fiz taekwondo. E aí, um filme dele chamado Kickboxer. Sim. E aí eu vi o treinamento dele lá, o professor dele, o mestre dele, esticou ele lá nas árvores lá e tal, e ele passou por um processo doloroso de aprendizado. E a gente viu aquilo, nós falamos, nós vamos fazer também, eu e meus amigos, né? Então eu arrumei uma corda de bacalhau que meu pai tinha lá, bem grossa. Já estou imaginando. O pessoal me amarrou e eu falei assim, sem dor, eu quero fazer a abertura hoje. Meu Deus. E eles começaram a me esticar lá. Só que o que aconteceu? A corda começou a arrancar a pele das canelas, dos braços, e doía muito. Eu gritava, para. E eles morrendo de rir, esticando. Doido, mas eles quase fizeram xixi na calça, tanto rir. E hoje a gente conta isso, a gente ri muito. Mas coisa de adolescente. Mas você contribuiu, né? Você tá com 1 metro e quanto? 1,85 m. Contribuiu, ué. Deu uma espichada. Você puxaram, você não, pelo menos isso aí, você pode contar a vantagem. Não, pelo menos eu cresci, pelo menos uns 50 centímetros eu devo ter crescido. Deram uma espichada. Aliás, eu vejo a geração de hoje brincando, eu falo assim, gente, como é que a gente não morreu, né? Porque as nossas brincadeiras, elas eram muito mais perigosas, né? As próprias brincadeiras, outro dia eu estava lembrando com um amigo meu, a gente envolvia muito briga mesmo, né? A gente brincava de garrafão, mamãe da rua, de ranca, brincava de hoje não, era só as brincadeiras violentas, fora o que a gente fazia com carrinho de rolimã, com patinete, com os balanços, subindo em árvore. Cada coisa absurda. E a gente não tinha cinto de segurança, né? A gente andava na carroceria dos carros e a gente tá aí, né? Eu acho que foi uma fase boa, né? O que vai acontecendo, né? O crescimento, as mudanças, a gente acaba, acaba sendo uma coisa boa realmente, né? Porque aconteciam vários acidentes, vamos dizer assim. Sim. Mas talvez nem divulgado era, porque também a própria circunstância, o próprio momento, né? E hoje, acho que depois de tanta coisa, né? Vai observando, vão uma coisa facilitando. que eu pude participar foi do programa Viva a Vida. Na gestão aqui do Anastácio e da Aécio Neves. A mortalidade infantil no Brasil, ela caiu absurdamente. Esse programa Viva a Vida, ele oferecia pré-natal, né, para as
para as mães grávidas e os cuidados depois do bebê nascer. E reduziu muito, porque existia um misticismo muito grande, né? Os meninos nasciam às vezes por parteira, aí tinha simpatia que fazia no umbigo do menino, né? Então contaminava aquilo ali, infeccionava, o menino morria. Então isso é só uma das coisas. Então a gente vai melhorando em alguns aspectos. Isso. Mas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para o mundo não ficar muito chato. Nada pode, né? Exatamente. Agora nada pode. Eu acho que a gente tem que evoluir. Tem coisa que a gente faz hoje que daqui a uns anos a gente vai ter vergonha. Se você volta 200 anos no tempo, a gente vendia os nossos irmãos no mercado, né? Na época da escravidão. Então hoje a gente tem vergonha disso. Daqui a 200 anos a gente vai ter vergonha de coisas que a gente faz hoje. É verdade. Mas não pode ficar muito chato também, não. Tem hora que uma brincadeirazinha, uma coisa assim, eu acho que não faz mal para ninguém. Alguma coisa diferente. Ô, Marcelo, nós vamos terminando aqui a nossa entrevista hoje, né? Eu quero deixar assim os contatos seus, né? Aqueles contatos que vão achar o especialista em tratamento de água, não é isso? A sua empresa, repete para nós. Atendam-se. O site dela é www.adamor, adamor de novo, T de trabalho, E de esperança, N de navio, D de dado, A de amor, N de navio, C de casa, E de esperança.com.br. Ali você vai nos encontrar. Tem também o Instagram, que é Atenda-se, com 2 As e 2 T's. Você consegue nos encontrar. Perfeito. Então tá bom, é um prazer mais uma vez, viu? Te receber aqui, essas histórias, o nosso seguidor, para ele poder enxergar que realmente existem várias coisas para se fazer nesse Brasilzão, né? Vamos dizer assim. E que não cruze os braços lá, eu não tenho jeito de fazer mais nada, eu estudei para isso, não consegui, eu não consegui estudar e tô parado. Sempre tem alguma coisa para fazer. Tá aí mais um exemplo aqui, o nosso Marcelo Ramos. Então a gente vai terminando a nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença com a gente. E a porta está sempre aberta quando você precisar. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. E precisando também, conta comigo. Tá bom. Então tá bom. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!